Esses dias eu tava refletindo sobre o ato de assistir filmes nos dias atuais. Na maioria dos casos, basta abrir um serviço de streaming e escolher o filme que você quer ver no horário que você preferir. Mas as coisas eram bem diferentes quando o mundo não era tão conectado assim. Durante a minha infância e adolescência, existiam 3 formas de assistir a um filme. A primeira era indo ao cinema, atividade que eu fiz pouquíssimas vezes durante a infância, pois a minha cidade não tinha cinema e a gente também não tinha condições de ficar indo até a cidade vizinha toda vez que a gente queria ver algum filme. A segunda era por meio do home video, alugando filmes nas locadoras, gravando VHS ou, mais recentemente, se é que podemos falar assim, comprando aqueles DVDs 3x10 na feira do bairro. E a terceira opção era simplesmente esperar as emissoras de TV exibirem os filmes em suas grades de programação. Quem nunca assistiu a um filme dividido em 5 partes com intervalos comerciais no meio de cenas importantes? Quem nunca passou raiva com os cortes que transformavam Titanic em um filme de 1h30? E quem nunca ficou acordado até tarde para não perder a chance de ver aquele filme inédito sendo exibido após a novela? Eu me lembro muito das chamadas dos filmes no início do ano, de como era empolgante saber quais filmes seriam exibidos, ou até aqueles especiais de final de ano, onde eles guardavam um grande filme para finalizar o ano com chave de ouro. Eu sou completamente fascinado por essas chamadas, tanto é que eu estou produzindo um vídeo exclusivo sobre elas, que deve sair em breve aqui no canal. Mas enfim, assistir filmes na TV era uma verdadeira experiência, e no vídeo de hoje vamos explorar o iceberg das sessões de filmes da Globo. Se trata de mais um iceberg inédito que eu mesmo criei, e eu garanto que é um dos temas mais nostálgicos e interessantes que eu já tratei por aqui. Então pegue seu copo de água, se ajeita aí e bora pro tema. Seria impossível começar este iceberg de uma forma diferente. Afinal, não existe sessão de filmes mais icônica na TV brasileira do que a famosa Sessão da Tarde. A Sessão da Tarde é um dos programas que estão no ar há mais tempo na TV brasileira. Ela estreou em março de 1974 e permanece sendo exibida até hoje. No início, a Sessão da Tarde exibia filmes diferentes para as praças do Rio de Janeiro e São Paulo. E você sabe qual foi o primeiro filme a passar na Sessão da Tarde? Em São Paulo, foi o filme 8,5, um mega clássico de Federico Fellini. Já no Rio de Janeiro, a Sessão da Tarde estreou com a comédia Os Perigos de Paulínia, que seria reprisada diversas vezes nos anos seguintes. A Sessão da Tarde substituiu a Sessão das Duas, que na época já cumpria o papel de exibir filmes nas tardes da emissora. Vinhetas da Sessão da Tarde foram mudando com o tempo. Essa daqui, pra mim, é a mais icônica, pois eu devo ter visto isso centenas de vezes na minha infância, e é interessante porque a Sessão da Tarde ficou tão marcada no imaginário popular do brasileiro que ela acabou se tornando um subgênero meio informal no cinema, digamos assim. Eu aposto que em algum momento da sua vida, você provavelmente já falou alguma frase como: esse filme aqui é bem Sessão da Tarde. Geralmente a gente usa esse termo, esse conceito, para definir aqueles filmes que são mais despretensiosos, que não são grandes destaques, mas que ainda assim são divertidos. E falando em filmes, não tem como avançar para o próximo tópico sem citar alguns clássicos da Sessão da Tarde. Curtindo a Vida Doidado, Conta Comigo, Matilda, Karate Kid, A Lagoa Azul, Um Tira da Pesada, Só Filmão. E esses ainda são os clássicos, os grandes clássicos. Porém tem outros que, pra mim, só existiram na Sessão da Tarde. São filmes que eu nunca nem revi em outros contextos. Eu só assisti quando a Globo exibiu. Eu me lembro muito de Três Ninjas Contra-Atacam, daquele K9, Um Policial Bom pra Cachorro, do filme Um Tiro e Meio, que eu vi várias vezes passando na Sessão da Tarde, da Família Buscapé. Enfim, é de fato um dos grandes patrimônios da nossa TV. Há um tempo atrás
atrás existiu um boato de que a Sessão da Tarde poderia acabar, mas a Globo desmentiu e até hoje ela ainda exibe filmes nas tardes da emissora. E de vez em quando eu tô trabalhando aqui em casa e acabo deixando a Sessão da Tarde de fundo. E olha, eu recomendo, se você trabalha home office, a Sessão da Tarde é um excelente white noise. Às vezes a Sessão da Tarde atual reprisa alguns desses filmes clássicos que eu citei, às vezes ela exibe filmes que são bem mais recentes e muitas vezes são aqueles filmes que tem cara de home video que nem chegou a ser lançado no cinema, sabe? Mas eu quero saber qual filme da Sessão da Tarde foi o mais marcante pra você. Já deixa aí nos comentários. Criada para tapar o buraco deixado pela saída do Jô Soares da emissora em 1988, a Tela Quente se tornou uma das sessões mais icônicas da TV brasileira. Trata-se do carro-chefe da Globo quando o assunto é cinema, e faz muito tempo que esse é o espaço escolhido para exibir as grandes estreias do ano. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras na parte da noite, geralmente após a novela ou ao Big Brother Brasil, e em seu lançamento, lá em 7 de março de 1988, a Tela Quente exibiu Star Wars: O Retorno de Jedi. Ele foi exibido 5 anos depois do seu lançamento original, o que era até rápido para os padrões da época, e talvez vocês não saibam, mas durante um breve período, mais exatamente entre janeiro e março de 1989, a Tela Quente era exibida às quintas-feiras. E imaginar isso buga a minha cabeça. Eu não consigo imaginar a Tela Quente sendo exibida em qualquer dia que não seja a segunda. Mas essa exibição na quinta foi apenas por um período bem curto, e até o ano de 1995, a Tela Quente costumava dar um foco muito especial aos filmes inéditos. Era bem raro acontecer reprises. Mas em 1995, a sessão passou a ter uma tradição de reprisar filmes do ano anterior, principalmente durante aquelas primeiras semanas do ano. Eu sinto muita nostalgia com isso, pois eu me lembro que quando eu era criança, eu ficava com muita expectativa, esperando o período em que iriam começar as exibições inéditas, então eles criavam aquela grande trilha de chamada com vários filmes do ano e era muito empolgante. Então eu já ficava de olho, já até anotava os filmes que eu queria ver. Era muito legal, cara. E você sabe qual foi o filme de maior audiência da história da Tela Quente? Eu fiquei bastante curioso por essa informação e eu fui atrás para descobrir. E pelas minhas pesquisas, o recordista até hoje é o filme Shrek, que foi exibido em 2004 e que registrou impressionantes 50 pontos de audiência. É muita coisa. E eu me lembro muito bem dessa exibição também. Ela ocorreu ali por volta do final do ano, quase na época do Natal, e em uma edição do Tela Quente especial. E eu tava lá contribuindo com esses 50 pontos. Eu lembro de assistir Shrek na Tela Quente. E a Tela Quente existe até hoje, mas atualmente ela não recebe tanta atenção da emissora. De vez em quando eles até colocam alguns episódios de séries do Globoplay, o que eu acho bem estranho, pra ser sincero, mas eu confesso que faz muito tempo que eu não assisto. Eu nem me lembro qual foi a última vez que eu parei para assistir a um filme na Tela Quente. O Supercine estreou em 1º de janeiro de 1982, trazendo filmes de gêneros variados. Era uma sessão que contava sim com algumas estreias inéditas, mas na maioria das ocasiões, o Supercine acabava reprisando os filmes que foram exibidos pela primeira vez na Tela Quente. É interessante que o Supercine é a cara do sábado, né? Toda vez que eu penso em Supercine, eu associo com o sábado à noite. Mas você sabia que em seu ano de estreia, o Supercine era exibido às sextas? Pois é, foi só em setembro de 1983, quase 2 anos depois, que ele passou para a grade do sábado. Por mais que a sessão conte com filmes variados, eu tenho um estereótipo de filme com cara de Supercine, que são aqueles filmes de ação ou suspense com bastante adrenalina, como Cabo do Medo, Quarto do Pânico ou A Mão que Balança o Berço. Pra mim, quando eu penso em Supercine, já me vem esse tipo de filme na cabeça. E eu também quero aproveitar este tópico para indicar este vídeo do canal Aprofundo, onde ele faz uma análise espetacular sobre a abertura
abertura do Supercine. Essa abertura me causava calafrios, mas vale dar uma assistida depois se você não viu ainda, pois é um conteúdo fantástico mesmo. A Temperatura Máxima estreou em janeiro de 1989. No início, ela era exibida às terças à noite, meio nada a ver, né? Mas pouco tempo depois, ela foi transferida para as tardes de domingo. A sessão nasceu com a ideia de focar em filmes de ação e aventura, e por conta disso ela tinha esse nome, mas com o tempo ela começou a exibir filmes de basicamente qualquer gênero. Entre 1999 e 2001, essa sessão foi ao ar aos sábados. Eu não me lembrava disso, mas fazendo pesquisas para este vídeo, me veio realmente essa memória de assistir a Temperatura Máxima aos sábados durante um breve período da minha infância. Naquela época, a Globo estava dando prioridade para a exibição do Planeta Xuxa. Outra curiosidade interessante é que o estado do Acre já ganhou diversas exibições duplas da Temperatura Máxima por conta do fuso horário, e isso também ocorria para ajustar a grade em dias de jogos de futebol. Então os acrianos já tiveram a chance de curtir 2 filmes na Temperatura Máxima em diversas ocasiões. Eu não sei vocês, mas eu não fazia ideia de que o Domingo Maior está no ar desde 1972. Durante um período, Domingo Maior era a denominação da programação dominical da Globo, que incluía atrações como Chacrinha, o programa Silvio Santos, foi bem naquela fase em que o Silvio Santos estava na Globo, além de, claro, algumas séries e filmes. Mas o programa voltou a ser uma sessão exclusiva de filmes em 1981, e desde então não saiu mais da grade de programação. Vale dizer que existem dias excepcionais onde o Domingo Maior não é exibido. Isso geralmente acontece quando está rolando competições esportivas, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ou quando ocorre festivais de música, como o Rock in Rio e o Lollapalooza. Eu tenho certeza que o Corujão também marcou a vida de muita gente que está assistindo esse vídeo. Essa sessão estreou em 1986. Na época, ela ia ao ar apenas nas madrugadas de sexta para sábado e de sábado para domingo, e em 1998 o programa passou a ser diário, fazendo a alegria da galera que sofria de insônias com a exibição de até 3 filmes em sequência. Com o tempo, o Corujão deixou de ser diário novamente e passou a ter uma grade meio instável na emissora, mas ele é exibido até hoje, e eu confesso que há alguns anos atrás eu assistia bastante Corujão, pois eu sofri com uma insônia bem braba. E nessa época eu acabei revendo ótimos filmes. Vários clássicos da sessão da tarde que eu citei no início do vídeo acabaram ganhando esse espaço na madrugada durante um certo período. E o Corujão não era a única sessão de filmes da Globo que fazia companhia para quem não conseguia dormir. Mas para falar da próxima, vamos precisar ir mais fundo neste iceberg. O Intercine era uma das minhas sessões favoritas. Esse programa também ia ao ar de madrugada e tinha como principal premissa a interatividade. Na verdade, essa foi a primeira sessão de filmes interativa na TV brasileira, onde o espectador sempre tinha a chance de escolher os filmes do dia seguinte por meio de telefonemas. Funcionava assim: durante os intervalos do Intercine, eram divulgadas 2 ou 3 opções de filmes para serem votados pelo público. Então passava aquela chamada com uma pequena sinopse e alguns trechos de cada filme, e o filme que conquistasse mais votos do público era exibido no dia seguinte. Era uma dinâmica bem interessante. Eu particularmente nunca votei, mas eu sempre escolhia um dos filmes na minha cabeça e ficava deitado no sofá pensando: tomara que votem nesse, eu quero assistir esse. Porque fazer um telefonema em si, isso eu nunca fiz. Sua estreia aconteceu em 1996 com o filme O Último dos Moicanos, e nessa estreia não teve votação. O filme foi escolhido pela própria emissora e exibido como qualquer outro. Mas a partir do segundo dia, eles já deram início a esse formato e permaneceu assim até o dia 30 de dezembro de 2010, data em que essa sessão de filme saiu da programação. Sessão de Gala também é uma extinta sessão de filmes que tinha
tinha alguns diferenciais interessantes. Acredito que a maioria das pessoas acabou pegando essa sessão de maneira desprevenida nos domingos de madrugada, pois ela era transmitida geralmente após o domingo maior, mas em outras ocasiões a sessão de gala também chegou a ser transmitida nas noites de sexta e de sábado. A sessão tinha como característica dar mais foco a obras de grandes diretores, grandes clássicos, filmes premiados em festivais de cinema, como o Oscar ou o Festival de Cannes. Então, para a galera mais cinéfila, a sessão de gala era sempre uma boa pedida. Eu conheci vários filmaços nessa sessão. Só de cabeça eu me lembro de exemplos como Beleza Americana, Quase Famosos, Rain Man, Cães de Aluguel, enfim, era uma sessão muito boa que infelizmente deixou de ser exibida em 2019. E aproveitando, eu já vou citar mais duas sessões que chegaram como sucessoras da sessão de gala. O primeiro foi o Festival Rexona de Cinema. Essa sessão foi exibida por 5 semanas em 2019 e por 5 semanas em 2020 e tinha um conceito de passar filmes com muita ação e muita adrenalina. E essa sessão do Rexona foi substituída pelo Cinemaço, que é exibido até hoje. O Cinemaço é uma janela que costuma dar foco em filmes de ação, mas que também contempla alguns filmes contemporâneos que também foram premiados. Então o Cinemaço é basicamente um meio termo entre a sessão de gala e o Festival Rexona de Cinema. Uma sessão que eu gosto, pois sempre me remete a grandes exibições, é o Cinema Especial, que na real é uma sessão bem sazonal. Ela sempre aparece para cobrir os buracos que a Globo deixa na programação e pode ser exibida à tarde, à noite, de madrugada. Então quando você menos espera, pode brotar um cinema especial do nada. Uma das coisas que eu não fazia ideia é que o cinema especial está no ar desde 1969. E outra curiosidade é que no ano passado, em 2023, não houve nenhuma exibição do cinema especial em rede nacional. Apenas o estado de São Paulo recebeu uma única exibição, mas foi um caso bem regional, pois a transmissão nacional em si não precisou ocorrer. Pois é, o Lucas Nauta, ele esqueceu de falar de mais uma sessão de filmes aqui no caso, e eu vim aqui para intervir. Sim, eu mesmo, MBJ, vim aqui para falar sobre o Campeões de Bilheteria, que ele aparece de vez em quando na emissora desde 1969 como um tapa-buraco na emissora. O fato interessante é que esse programa, ele apareceu quando a Record, ela comprou os direitos de exibição do Campeonato Carioca, e por conta disso eles optaram por colocar sessões de filmes bem embalados e tudo mais, assim, pra ser um tapa-buraco. Eles sempre exibem esse programa em situações de tipo, aconteceu uma coisa errada aqui, vamos colocar esse programa. Como, por exemplo, teve lá as eliminatórias da Copa, que tinha Brasil e Argentina, e acontece que o jogo foi cancelado lá na pandemia e tudo mais, assim, e esse programa também foi exibido após o flop do Zig Zag Arena, que como o programa foi cancelado porque foi um flop gigantesco, tipo, a Globo ficou em 4 lugares atrás da Band por causa desse programa, e botaram esse Campeões de Bilheteria no lugar, até que voltou o jogo de futebol, e aí sim, esse programa ele é exibido eventualmente, sabe? E tem uma vinheta que é literalmente um preset que ela bota em todas as outras, é um negócio muito preguiçoso, mas é isso aí. Agora vamos entrar em uma sequência de sessões denominadas como festival. O Festival de Inverno aproveitava as estações do ano para exibir filmes nas terças e sextas durante os meses de junho e julho na parte da noite. Isso geralmente acontecia depois da novela. Esse conceito também se aplicou ao Festival Primavera, que era uma sessão patrocinada por marcas como a Antártica, a Caloi e a Senpi Toshiba. Tivemos o Festival de Verão, que geralmente era exibido entre janeiro e março. Tivemos o Festival de Férias, que era um dos meus favoritos. Ele ocorria nos períodos das férias escolares, entre janeiro e março, e principalmente no mês de julho. E esse é outro caso que também foi ao ar em diversos horários. Eu me lembro bastante desse programa substituindo a sessão da tarde durante alguns períodos. Me lembro claramente de assistir ao filme dos Power Rangers nesse festival de férias, e isso é nostalgia
nostalgia pura. Também tivemos o Festival de Sucessos, que passou por diversas fases, começando em 1976 e finalizando em 2019, e tivemos o Festival Nacional, que contou com exibições em diferentes fases da emissora e que tinha como foco a exibição de filmes brasileiros. A sessão de Natal também é uma sessão sazonal, e isso é óbvio, né? E ela costuma ser exibida na madrugada do dia 24 para o dia 25 de dezembro, bem ali naquela véspera de Natal. A sessão traz filmes com temática natalina e, além de transmitir filmes, essa sessão também exibia alguns especiais de Natal de desenhos animados, principalmente em animações da DreamWorks. E aqui eu estou me referindo a curtas como o especial de Natal do Shrek, dos Pinguins de Madagascar, do Kung Fu Panda. Às vezes rolava um Natal da Turma da Mônica, um Natal do Mickey, enfim. A sessão de sábado estreou em 1992 e exibiu filmes mais voltados para a família, como comédias e aventuras. Nos anos 2000, essa sessão fazia dobradinha com o Caldeirão do Hulk, e eu me lembro de gostar bastante dessa sessão. Não sei porquê, mas os filmes que ela exibia geralmente me chamavam a atenção. Jumanji, pra mim, é a cara da sessão de sábado. Aquele filme do carro desgovernado, eu também vi algumas vezes nessa sessão. Ela é exibida até hoje e no momento atual vem trazendo alguns filmes de grande destaque, como Forrest Gump, O Máscara, Piratas do Caribe, Esqueceram de Mim, o próprio Curtindo a Vida Doidado. Então parece que essa é uma das sessões mais legais que ainda estão no ar, principalmente pra galera mais nostálgica, como é o meu caso. Antes de existir a temperatura máxima, a Globo exibia filmes nas tardes dominicais em um programa chamado Sessão de Domingo. Ela não era uma sessão fixa, se tratava de mais um tapa-buraco na programação e foi ao ar durante quase toda a década de 80. Lá nos anos 80, entrava no ar a Sessão Western, que transmitia diversos filmes de faroeste na programação. Eu não encontrei muitas informações sobre ela na internet, mas na Wiki da TV Globo existe uma lista extensa com diversos filmes que foram exibidos nessa sessão. Daqui pra frente, eu vou trazer as sessões de filmes mais obscuras deste iceberg. Um dos exemplos é o Primeira Exibição, que teve uma fase que durou entre 1974 a 1983, outra que foi exibida em 1989 e outra em 1994. Essa foi a primeira janela de lançamentos de filmes em TV aberta e fazia bastante sucesso por trazer obras inéditas. Na época, o home video ainda não era tão popular, então o Primeira Exibição servia como local onde os grandes blockbusters eram exibidos. Claro que na época a janela entre o cinema e a TV era bem maior, mas podemos dizer que essa sessão foi a principal antecessora da Tela Quente e do Super Cine. O Cine Clube foi uma sessão de filmes apresentada na Rede Globo durante as madrugadas de 1984 até 1996. Esse é outro caso interessantíssimo também. Na época, existia uma exigência legal para que as emissoras exibissem pelo menos um filme legendado por semana, com o objetivo de contemplar a comunidade de deficientes auditivos. E isso é muito bacana, pois desde que eu me entendo por gente, eu não me lembro de ter assistido a filmes legendados na TV aberta, salvo alguma exceção ou outra na TV Cultura, mas na Globo, pelo menos, eu realmente não me lembro. E essa sessão aproveitava o contexto para exibir grandes clássicos do cinema mundial. Então nessa sessão rolavam muitos filmes do Hitchcock, do Akira Kurosawa, do Bergman. Então era uma sessão muito única que eu particularmente nem conhecia. Já o Cine Fã Clube é bem diferente. Esse tinha uma temática bem mais jovem e exibia comédias românticas, dramas e até documentários que tinham como base algum fandom bem definido. Ela foi ao ar entre 2014 e 2015 e exibiu diversos filmes com astros do Disney Channel, exibiu o documentário Never Say Never do Justin Bieber e, vez ou outra, exibia alguns filmes que não tinham nada a ver com nada, tipo aquele Operação Babá do Vin Diesel.
Entre 1972 e 1986, a Globo contava com uma sessão de cinema que foi a precursora do Corujão. O Coruja Colorida trazia o mesmo conceito de exibir filmes durante a madrugada e permaneceu com esse título até 1976. A partir de então, a sessão ganhou o nome de Sessão Coruja e permaneceu assim até 1986. Depois disso, a sessão passou a se chamar Corujão, e eu já falei dela lá no começo do Iceberg, mas no caso do Coruja Colorida ou da Sessão Coruja, era basicamente a mesma coisa. No início, os filmes eram exibidos apenas nas sextas, sábados e vésperas de feriado. Honestamente, eu não conhecia esses dois tópicos e eu pirei nessas duas vinhetas. Eu achei elas muito legais. O Código Penal foi uma sessão de filmes exibida entre os anos de 1981 e 1987. Ela ia ao ar no final da noite, mais ou menos naquela faixa que hoje seria após o Jornal da Globo, mais ou menos naquele horário. Pelo título da sessão, já dá pra imaginar o teor dos filmes que eram exibidos nessa janela, né? Aqui o gênero dominante era um suspense sobre crimes, advogados e policiais. Então tinha muito filme de tribunal, alguns filmes de ação também, e essa é uma das sessões que mais me chamaram a atenção. Eu fui dar uma olhada em filmes que foram exibidos e nele tem diversos clássicos como 12 Homens e uma Sentença, Operação França e Testemunha de Acusação. E eu também sou obrigado a dizer que a vinheta do Código Penal é espetacular. Apesar de aparecer algumas tipografias com crimes bem bizarros, o conceito dela é muito legal, é muito psicodélico. Eu adorei, eu confesso. Em 1991, a Globo estava completando 26 anos e para comemorar o aniversário, eles criaram uma sessão chamada Globo 26 anos, que tinha como proposta exibir apenas filmes inéditos de terça a sexta. Essa é uma sessão bem obscura, que ficou no ar por pouco mais de um mês, então há pouquíssimo material sobre ela na internet, e para se ter uma ideia, até o ano passado, a vinheta dessa sessão era uma Lost Media, mas o canal Moroni publicou uma versão dela em ótima qualidade há 8 meses atrás. Então, por essa questão de raridade e obscuridade, eu coloco o Globo 26 como o último tópico deste iceberg. Eu simplesmente adorei fazer este iceberg, é um assunto que faz tempo que eu queria trazer de alguma forma aqui pro canal e eu espero que tenham gostado. Eu estou com uma ideia de fazer icebergs para sessões de filmes de outras emissoras, como o SBT e a Band. Então se vocês gostaram deste vídeo e gostarem da ideia, já deixem o like, comentem e engajem bastante. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.